Bitcoin hoje surpreende com uma queda aí de quase 15% nessa madrugada, uma queda doida que fez a gente buscar ali os 42 mil dólares. Então a gente vai entender primeiro o motivo disso, os pontos de suporte mais importantes, se a gente chegou ou não no inverno cripto, se agora acabou de vez esse ciclo. A gente vai discutir tudo, então bem-vindo ao canal Estudando Modesto, aqui você entende como o mercado funciona e fica despreocupado, beleza? E olha só, a primeira coisa que a gente tem que reparar é como que a gente tem que se comportar perante uma queda. Quando a gente tem queda, a gente tem oportunidade de compra. E algumas pessoas conseguem perceber isso justamente por ver essas sombras. Isso significa que o preço foi lá embaixo e retomou rápido. Isso indica que as pessoas estavam espertas para fazer entradas no Bitcoin e se posicionar. Ou seja, não tem gente dando mole. Os caras querem comprar Bitcoin barato e você deveria pensar no mesmo em vez de ficar desesperado. Então, não fica desesperado. Não fica com medo, porque isso só vai te atrapalhar. Então a gente já conversou muito sobre isso no vídeo passado e não deixa se levar pela emoção em momentos como esse. E se é a sua primeira queda, parabéns, tá? Se você não conseguiu vender nada no desespero, parabéns, porque assumir prejuízo, ainda mais se você vender no desespero e você acabar realizando sua venda aqui e realizando prejuízo e o preço voltar acima logo depois, como ele sempre faz, em uma queda muito forte. E quando a gente tem um pullback, você não quer ter esse sentimento de ter ficado para trás, ter feito besteira. Infelizmente, a gente aprende com nossos erros. Agora é o seguinte. S&P 500 na sexta-feira a gente fechou muito negativo o mercado fez uma reversão da barra de força, a gente teve uma barra de força para cima, indicando que o S&P 500 estava com a intenção de subir, e no outro dia a gente fez uma barra de reversão, de desconfirmação da alta. Fez a alta, desconfirmou, não tem esse sentimento mais de alta. Então o medo ali realmente instaurou no mercado. O mercado ficou todo pessimista. A gente teve uma queda na maioria das bolsas aí no mundo. E a gente está vendo reflexo no ouro e no dólar subindo. Isso indica que as pessoas estão procurando uma forma de se proteger o seu dinheiro. E o ouro e o dólar são as melhores opções que a gente tem nesse momento. Então assim, qual foi a premissa do Bitcoin de ter caído essa madrugada? Primeiro de tudo, é simplesmente a quantidade de pessoas que estavam alavancadas esperando alta. Então a gente teve mais ou menos aí 2 bilhões e meio aqui que desatualizou, mas no nosso Instagram a gente mostra tudo ali na hora, tá? Então, cara, segue lá, Doug Tadeu, não perde, porque lá a gente fala tudo em cima da hora. Então a queda eu já expliquei lá pra vocês, sem perder muito tempo, pra depois você se preparar pra ver esse vídeo. Então, a gente teve 2 bilhões e meio de dólares sendo liquidados, pessoas perdendo dinheiro. A gente teve um ser humano aqui que perdeu 27 milhões de dólares em uma operação com prejuízo. Tivemos praticamente quase meio milhão de pessoas que estavam fazendo trade que foram liquidadas, tá? Que esse número aqui já deu uma folgada, mas a gente realmente teve quase meio milhão de pessoas liquidadas nesse mercado, perdendo aí quase 2 bilhões e meio de dólares em liquidações, o que é muita coisa, tá? A gente tem que considerar que, pô, pra gente ter uma queda desse tamanho do Bitcoin, é muita coisa a gente ter uma força tão absurda a ponto de empurrar o preço para baixo e romper muitos suportes. A gente tinha muito suporte aqui, gente. Se a gente traçasse o Fibonacci aqui, como a gente traçou várias vezes, a gente vai ver que o preço ele tinha uns suportes aqui. Ele tinha os 53, tinha os 50 e ele acabou passando de tudo direto e veio quase aqui para o fundo anterior, ignorando totalmente Fibonacci. E por que isso acontece? Porque quando você trata de liquidação, pessoas estopadas, cara, não tem suporte que segure a queda do preço, porque é tudo a mercado. Então você vai empurrando o preço para baixo, não tem jeito. E pela quantidade de força que a gente tinha, a quantidade de dinheiro, é justificável que a gente tenha rompido todos os tipos de suporte. Agora a gente tem que se segurar em algum. Mas antes, olha só. Foi muito estranho, tá? O Bitcoin, madrugada, sexta para sábado, a gente teve o S&P 500 fechando negativo, tivemos a CME fechando aqui, o mercado de futuros fechando em 53.500 dólares na sexta-feira. Então a gente pode abrir segunda-feira em um gap, ou seja, se a gente fechar o mercado e abrir agora em segunda-feira com valendo aí 50 mil, a gente vai ter um gap entre os 53 e os 50, o que levaria aí a gente preencher esse gap de alguma forma. Mas o mais interessante é como foi o time, né? A gente teve uma queda muito rápida justamente na madrugada, então foi muito na surdina, foi muito rápido e seletivo isso aí. Então com certeza isso aí foi uma técnica, uma jogada dos grandes aí para ganhar dinheiro e botar dinheiro no bolso,
já que quem ganha dinheiro com essas liquidações que a gente viu é a corretora, e 2 bilhões de dólares você não ignora, tá? É muita coisa, é muito poder na mão deles, dos grandes, das corretoras, e eles não vão dar mole. Acontece que, quando a gente tem uma queda, a gente tem oportunidade. Nessa oportunidade, a gente agora tem um desafio muito grande pela frente, que é entender como que o mercado vai se comportar até segunda-feira. Segunda-feira vai abrir o mercado de futuros, vai abrir as bolsas americanas. Então a gente vai ver como é que vai estar o humor do mercado. Se o humor estiver pessimista, é capaz de a gente ter mais queda aí no mercado. Agora lembrando que quando a gente tem uma porrada muito grande no mercado, seja de queda, liquidação em massa como a gente teve, é capaz do mercado ficar bem de boa, sem muita emoção, como a gente está vendo o mercado tá fazendo o pullback, que é totalmente justificado, já que a gente falou no nosso Instagram lá, que a gente tinha um índice de força relativa muito baixo aqui. Gráfico de 1 hora, o índice de força relativa estava na região de sobrevenda absurda, ele chegou aqui a bater nos 8 pontos do RSI. Gente, isso aqui é uma liquidação absurda, é uma super promoção no curto prazo do preço, e depois quando a gente tem o preço entrando nessa região aqui de baixo, o que é de se esperar é que ele levante aqui, recupere, faça um pullback para possivelmente depois cair de novo. Então a gente precisa desse pullback para ter mais queda. Acontece que ele está fazendo esse pullback nesse exato momento, então não dá para a gente chegar agora e falar que essa alta que a gente está tendo nesse momento no preço é uma alta que vai retomar o preço de uma vez. Não, tá? A gente tem que realmente aguardar segunda-feira, abertura dos mercados, fechamento semanal, vamos fechar essa semana, pra gente ver como é que vai estar o humor do mercado, que do nada a gente pode ter realmente um otimismo tomando conta e começar a empurrar os mercados para cima. Lembrando que depois que a gente tem uma porrada dessa no mercado, é muito lento os próximos dias. A gente tem uma negociação muito devagar nos próximos dias, mas alguma hora ele vai ter mais alguma definição e a gente vai infelizmente aguardar o S&P 500 na segunda-feira dar algum espaço e algum sinal pra gente saber até onde isso vai. Agora, se você comprou agora, parabéns, tá? Porque nesse exato momento a gente está num ponto muito interessante de compra. Por que eu digo isso? Se a gente for pro gráfico diário, eu quero que você preste atenção que o meu ponto de esperança do Bitcoin é justamente esse fundo anterior, mais ou menos uns 40 mil dólares. Ah, Douglas, mas tá, esse aqui é o nosso suporte porque é o último fundo que a gente tem de referência. Não somente isso, a gente já conversou, você que assiste o nosso canal já faz um tempo, a gente fazia o quê? A gente pegava aqui o perfil de volume e rende fixo e a gente traçava nessa região para ver quantidade de volume negociado em uma determinada faixa de preço. A gente vai ver que simplesmente a maior região que a gente tem a maior quantidade de posições é justamente entre os 40 mil e entre os 30 mil. Então a gente tem essa região aqui como uma região super posicionada, com pessoas compradas, pessoas que se posicionaram, não só pessoas, tá? Mas instituições, a galera que tem grana. Muita gente se posicionou, aproveitou para fazer as compras no fundo do Bitcoin, que foi realmente bater os 30 mil. Então a gente tem, se olhando assim, você enxerga que a gente tem uma região de volume muito grande, muito acima do normal, o que levaria a gente a esperar que essa região seria protegida. E por que isso? Porque como tem muita gente posicionada aqui no meio, vamos supor que você fez uma compra aqui, você não vai querer de forma alguma que o preço volte para essa região, porque se ela bater aqui vai significar que você vai estar no 0 a 0. Então se você comprou aqui, o preço está aqui em cima, você está em lucro. Então se o preço chega onde você comprou, seu lucro começa a ir embora. E você não quer isso. E a instituição pensa da mesma forma. Então ela tem o interesse de proteger a queda do Bitcoin, não deixar passar de forma alguma isso. Então a gente tem realmente o nosso ponto decisivo, pelo menos na minha opinião aqui, olhando o gráfico, os 40 mil. Se a gente perder os 40 mil, a gente vai entrar numa região muito perigosa, porque essa é a única região que vai diferenciar e proteger a gente do resto do gráfico no tempo histórico aí, no histórico do Bitcoin para trás. Tá? Que eu digo aí 2020. Porque você pode ver que abaixo disso a gente tem uma zona livre, que não tem nada ali praticamente no curto prazo para impedir que o preço caia. Só se a gente for buscar mais atrás, vamos ter um topo histórico ali nos 20 mil dólares, o que é muito mais abaixo do que a gente está agora. Mas, por isso que eu tô falando que a gente precisa de alguma forma segurar nos 40 mil para manter pelo menos uma estrutura de alta, mantendo o cenário mais otimista apesar da queda que a gente teve. Tá? Acontece que o simples fato do preço estar segurando muito bem nessa região que a gente está agora, nos 50 mil, voltou lá para os 42, voltou, agora retomou os 50 mil. A gente ainda tem uma dúvida se vamos cair ou não. A gente pode usar
simplesmente a média de 200 dias aqui. E usando a média de 200 dias, a gente estava usando a de 100. A de 100 realmente, cara, com essa queda a gente acabou varando tudo. E a única que está sendo respeitada que a gente pode ver é a média de 200 dias. A EMA de 200. E a gente está realmente muito colado nela aqui, o que dá para crer que parece que é a nossa última esperança depois deste fundo aqui, tá? Então a gente tem esses dois pontos. Se o preço não se segurar aqui, ele vai retomar, ter uma força maior para os 40 mil, já que ele abriu o caminho. Quando ele fez essa sombra aqui, gente, ele abriu o caminho para queda, tá? Então se a gente realmente perder algum suporte nesse exato momento, ele vai ter uma estrada limpinha, livre, para ele descer mais e buscar pelo menos essa sombra que ele buscou lá embaixo. E o que levaria a gente a realmente começar a ficar um pouquinho preocupado, já que ele pode buscar os 40 mil dólares, que é o nosso ponto-chave para a gente manter pelo menos uma estrutura de alta. Já que, tá, se você for botar um olhar crítico nesse ponto, você vai reparar que a gente tem uma estrutura de alta nesse exato momento, topos e fundos ascendentes, e a partir do momento que a gente formar um fundo acima desse anterior, a gente vai continuar a estrutura de alta. Então, se a gente de alguma forma pegar esse fundo e perdermos esse outro fundo anterior, isso aqui é uma quebra de estrutura de alta, que realmente indicaria pra gente possivelmente o inverno ou o fim desse ciclo de alta. Isso não significa que o preço vai bater aqui e simplesmente a gente vai para zero, tá? De forma alguma, porque a gente sempre tem os dois lados da moeda. A gente tem as pessoas que compram e as pessoas que vendem. Quando tem muita gente vendendo, o RSI vai indicar pra gente que tem como as pessoas comprarem em um ótimo preço. Então, quando o preço ele vem nessa região de sobrevenda, a gente tem uma excelente opção de compra, um excelente ponto de compra para se posicionar e é onde as pessoas ficam de olho. Então, por isso que você enxerga, quando o preço ele bate nessa zona, ele pum, dá uma porrada para cima, assim como a gente viu no gráfico de 1 hora, porque o mercado gosta de aproveitar a oportunidade. E a melhor forma de você ver que a força compradora tá tão grande, que o preço está em super promoção, eles olham para o RSI, vê sobrevendido e não pensam duas vezes em se posicionar e entrar para o mercado. Então a gente tem que esperar nesse exato momento uma definição até segunda-feira do mercado para ver como que a gente vai se comportar a partir daí. E a gente tem alguns pontos de referência. A gente tinha, o que a gente tinha traçado antes? A gente tinha traçado uma linha de tendência de alta nesse ponto, que ela foi totalmente perdida, né? Parece que a gente varou um monte de suporte com essa queda. E a gente tem ainda, se a gente usar o gráfico semanal, traçar uma linha de tendência desde o Covid Day, desde o Covid Crash, o crash que a gente teve aqui do Covid. E a gente vai ver que a gente tem uma zona aqui, ainda, apesar de estar bem estranhinho de você reparar, a gente ainda está em cima dela nesse momento, que dá ainda esperanças de manter uma tendência de alta no médio prazo. Então a gente ainda tem sim uma possibilidade, eu não descarto de forma alguma, já que esse mercado é totalmente imprevisível. A gente tem que esperar qualquer movimento forte do preço, seja para cima ou para baixo. Eu ainda sou totalmente otimista. Eu não consigo ficar pessimista. Muita gente fala assim, você sempre está otimista. Parece que você não fica triste, mas todo mundo fica triste em algum ponto. Você vê realmente uma queda desse mercado, muita gente sendo liquidada, perdendo dinheiro. É de doer o coração, sim, porque tem gente que perde as economias da vida, consegue quebrar. E a gente tem que entender que isso gera oportunidade. E oportunidade a gente tem que aproveitar e não tem jeito. Então muita gente pergunta, Douglas, essa é a hora de comprar? Eu sempre respondo a mesma coisa. Pensa, é melhor você comprar na queda ou comprar enquanto o preço está subindo? Então fica essa reflexão. E a dica de sempre é nunca entra de uma vez. Pega seu dinheiro, você está interessado em comprar? Entra aqui um pouco. Douglas, se cai mais, você entra com outra parte. Então você pega R$1.000, divide em 5 vezes, 5 partes. E entra em uma agora. Daqui a 3 dias eu vou entrar de novo. Depois, 4 dias depois eu vou entrar com a terceira parte. Então você monta uma estratégia de volta disso. E aprende a se posicionar nesse mercado. E lembra, não fica desesperado. Não é porque que o preço está subindo, está descendo igual um louco aqui. Descendo pra caramba, que você tem que ficar desesperado e sair vendendo e assumir prejuízo. Gente, assumir prejuízo é um dos maiores erros que tem. Porque ele é baseado totalmente no medo. Você acha que o mercado vai acabar. E você vende no desespero. E você vê muita gente que ficou para trás nessa sombra. Muita gente viu o bonde caindo, quis sair do mercado, assumiu prejuízo. Às vezes assumiu 60% de prejuízo, 50%. Cara, isso é um crime. É triste. Por isso que você tem que se blindar, ter um emocional mais estruturado e não se deixar levar pelo desespero e o medo. E 90% do mercado é baseado no seu emocional. Então quando você está com o emocional em dia,
sem se preocupar. É claro que a gente fica preocupado, a gente fica um pouquinho, pô, cara, machuca o coração, né? Ver uma queda dessa, ver o seu portfólio, o seu patrimônio cair. Só que aquela história, você tá comprado em bons projetos, você tem uma perspectiva para o futuro. Então, não vai comprar meme aí, não vai comprar moedinha que você nem viu o projeto, um negócio que nem funciona direito, a equipe é totalmente anônima, você não sabe o que vai acontecer. Então, quando você está comprado em bom projeto, você consegue dormir mais tranquilo. E você ficar com medo, você quebra esse paradigma aí de ficar dormindo bem e ter uma saúde equilibrada, porque você perde sono, você quebra o seu dia de trabalho, o seu rendimento diário nessa semana que vem agora. Então, por favor, não se preocupe, cuide da sua saúde mental, que o resto vai tudo bem. Eu falei no Instagram com vocês, vocês sempre vão ter algum problema no mercado, alguma luta, alguma briga. O que importa é você aprender em qualquer luta e depois vencer. Você sempre vai ter algum problema, você vai ver o seu dinheiro caindo, você vai participar de quedas, esse é o mercado. Mas o que importa é o que você vai fazer a partir disso, você vai ficar desesperado e vendendo prejuízo, ou se você vai ter uma mentalidade melhor, uma estratégia definida e um emocional preparado para depois escolher os frutos, que vai ser possivelmente uma alta. Então a gente tem, nesse exato momento, resumindo aqui, a gente tem 3 pontos importantíssimos. A primeira que eu acabei de apagar, que é justamente essa linha de tendência aqui para cima que a gente tem, que é praticamente a linha de tendência semanal que a gente tem. Temos essa média de 200 períodos EMA e a gente tem também como definição para vai ou não vai os 40 mil dólares, que é o nosso valor chave para acompanhar se a gente vai ou não acabar com esse ciclo de alta. Eu espero que não, ainda acredito em alta, porque a gente ainda, se você olhar de longe, a gente está em uma estrutura de alta olhando isso aqui. Então eu não estou pessimista, pelo contrário, eu vejo quedas como oportunidade. E uma coisa para vocês é que justamente o Pool Multiple está totalmente indefinido, a gente não tem nenhum cenário totalmente pessimista e nenhum cenário totalmente otimista no Pool Multiple. Então a gente não consegue bater um martelo na mesa e falar agora é alta, a gente vai voltar a subir. Então você tem que ter em mente que, olhando isso aqui, a gente tem simplesmente o medo tomando conta do mercado. Não tem como, né, uma queda dessa não gerar medo no mercado. E justamente a gente chegou Fear and Greed Index aqui no medo extremo praticamente, o que vai causar um alerta para os investidores. Cara, tá no medo extremo é hora de comprar. É melhor você comprar no medo do que você comprar na euforia. E outra coisa, a Binance, a gente teve realmente o Open Interest, o interesse em aberto, que são os contratos em aberto aí, de pessoas alavancadas, reduzindo bastante depois essa liquidada da galera. Outra consequência é ver o long short ratio, a porcentagem de pessoas esperando que o mercado suba e a porcentagem de pessoas esperando que o mercado desça. Então a gente tem realmente uma quebra, a gente saiu aqui de 4,66%. Tinha quase 5 vezes pessoas querendo apostar em cima do que apostando para baixo. Então a gente tinha 5 pessoas apostando para cima a cada uma que estava apostando para baixo. Então a gente teve realmente uma liquidação disso aí e o mercado acabou recuperando e agora a gente foi para o long short ratio para 3 pontos, o que é bem interessante, já que reduziu. Mas fiquem atentos que a gente ainda tem espaço para cair mais. E lembrem dos suportes aqui, que são excelentes pontos de compra. E o nosso ponto principal vai ser os 40 mil, que a gente vai acompanhar e vão ficar de olho. E para isso, pode seguir o nosso Instagram, Doug Tadeu. Se inscreve nesse canal, deixa o seu like, eu preciso saber do seu feedback e se está tudo bem com você. E tamo junto, forte abraço, vamos dormir tranquilo. E por enquanto, não vejo nenhum movimento muito forte, pelo menos esse final de semana, para o preço. Forte abraço.